Boa noite a todos. Boa noite. Tem alguém aí? Vocês estão bem? Sejam muito bem-vindos ao terceiro dia do Conjure. Quero agradecer o convite, agradecer a oportunidade, agradecer a doutora Ana Cláudia, aqui por uma ordem de preferência, doutora primeiro as mulheres, não é mesmo? Doutora Ana Cláudia Pirajá Bandeira, doutor Rafael Veríssimo, doutor Everton, doutor Toron, um prazer imenso estar dividindo o palco com o doutor hoje, em que em algum momento estivemos juntos estudando o tema de hoje, né, doutor? Estivemos na Espanha fazendo investigação sobre o tema, muito feliz de reencontrá-lo. Doutora Sheila e doutor Leonardo Cacau, que é o palestrante que não chegou. Muito bem. Vamos lá. Boa noite a todos. Eu, como professora dos cursos preparatórios do Damas Educacional, tenho um compromisso de fazer com que vocês me entendam. E eu procurei ser o mais didática possível para trazer um tema que é diálogo entre cortes e o direito constitucional e internacional. E vocês terão a oportunidade de hoje refletir sobre este assunto, um assunto do mundo contemporâneo, um assunto que talvez não seja possível estudá-lo numa sala de aula. Quero parabenizar, portanto, o evento, pela oportunidade em que vocês estão tendo do estudo, do debate e da reflexão extra-sala. A faculdade, ela não está só restrita à sala de aula, mas aos eventos em que, brilhantemente, a OAB colocou em pauta para vocês de assuntos jurídicos. Pois bem, o tema de hoje, diálogo entre cortes, é um diálogo do mundo contemporâneo, é um fenômeno que tem sido apelidado por migrações de ideias de um direito constitucional, de um princípio do cosmopolitismo, de um surgimento de um direito global, de um direito constitucional reformador. Ou seja, a proposta é que o direito seja visto, interpretado e analisado sobre a ótica multinível, ou seja, pela ótica global, regional e local. Trata-se de um tema em que juízes, em que advogados, e eu me coloco nessa posição nesse momento, se deparam com as mesmas angústias, as mesmas preocupações e aflições no que tange à proteção dos direitos humanos. É um tema que está em debate em países da Europa, que eu tive a oportunidade de conhecer, de ter o primeiro contato quando eu estive na Espanha. É um tema que está em debate em cursos de formação para magistrados. Então, mais uma vez, a oportunidade de vocês conhecer esse tema. E eu proponho a Constituição vista de uma maneira multinível, ou seja, com a intensificação da globalização e a interligação de vários países, consequentemente, surge problemas comuns entre vários países. Problemas comuns de toda a sociedade
mundial. Surgindo, portanto, a necessidade de uma construção de uma ordem jurídica além das barreiras, além da soberania estatal. E essas normas jurídicas globais. É importante, para entender esse tema e interpretá-lo, que seja feita uma redefinição daquilo que nós conhecemos como teoria clássica do direito. Portanto, eu peço licença aos constitucionalistas de que, já com esse nome, diálogo, seja feito esse diálogo entre os internacionalistas e os constitucionalistas. É claro que, em conferências, em tratados internacionais, cada Estado soberano se depara com problemas locais, com problemas do mundo moderno, ou seja, alimentação, energia, meio ambiente, o terrorismo, a guerra dentro de alguns países, não entre os países, mas dentro de vários países. E espera-se que, com a globalização, isso traga para o indivíduo e para a sociedade civil benefícios. A ideia, basicamente, de refletir sobre o tema é entender o Brasil e a preocupação com os direitos humanos. Necessário flexibilizar a soberania brasileira, não podemos permitir uma Constituição com cláusulas abertas, e quando eu digo cláusulas abertas, eu estou dizendo cláusulas abertas ao direito internacional e direitos humanos, com mentes políticas fechadas, com mentes fechadas. Eu não posso permitir um retrocesso. Infelizmente, o Brasil caminha devagar em relação ao diálogo entre cortes. Eu não sei vocês, mas eu sou bastante ansiosa. Então, você deve estar pensando, o que ela está começando a falar, não é mesmo? Eu vi uns sorrisinhos aqui. Quando eu digo diálogo entre cortes, já como introdução aqui, eu estou querendo dizer do diálogo feito entre os tribunais nacionais e as cortes internacionais. Por exemplo, como, de que forma, por que o Supremo dialoga com a Corte Interamericana de Direitos Humanos? Existe esse diálogo? Existe essa conversa? Quando eu estou fazendo um rótulo de diálogo, existe essa conversa? Ou seja, as decisões brasileiras, elas estão de acordo com as convenções internacionais, ou seja, com os tratados internacionais de direitos humanos? E um tema importante é o tema do controle de convencionalidade. Para alguns estudantes, talvez do terceiro ano de direito, talvez tenha visto controle de constitucionalidade, que é a compatibilização da norma com a Constituição, não é mesmo? Vocês já ouviram falar de controle de convencionalidade? Que nada mais é do que a compatibilidade das normas domésticas com as convenções internacionais, com os tratados internacionais. Muito bem. Eu deixei como introdução para vocês a importância dos direitos humanos na nossa Constituição, direitos do homem, direitos humanos e direitos fundamentais. Aqui é uma doutrina, né? Aqui a diferença, aliás, é doutrinária.
Quando falamos em direitos humanos, estamos falando dos direitos que vieram de tratados internacionais, que vieram de acordos internacionais, quando o Brasil assinou e ratificou um tratado. Quando eu falo de direitos fundamentais, eu estou me referindo aos direitos que foram criados pelas próprias constituições. E aqui vai um elogio para a Constituição, que a Constituição, no seu texto, identifica de forma correta quando é direitos humanos e quando é direitos fundamentais. Portanto, o Brasil é um país em que a dignidade da pessoa humana tem como fundamento da República Federativa do Brasil. Ou seja, eu estive num julgamento há alguns dias e eu sou mais professora do que advogada. Então, na minha vida, eu me encontrei como professora. Advogo também. E fui convidada para cuidar de um caso e fazer uma sustentação oral. Pasmem vocês. A sustentação oral que eu fui convidada a fazer era sobre direito previdenciário. E direito previdenciário não é minha praia. Mas, como nós, operadores do direito, nós aceitamos os desafios da vida. Aliás, vocês farão isso, né? Muito bem falado por um colega que esteve aqui, que aguarda vocês nesse palco um dia para palestrar para os alunos. Então, nesse julgamento, eu fui sustentar oralmente. E eu não tinha o conhecimento de aposentadoria, por invalidez, fui estudar um pouquinho, o pouquinho que eu consegui, eu fui fazer esse julgamento, eu fui sustentar, mas eu pensei em algo que me ajudaria não só naquele julgamento, mas para todos. Aliás, fica a dica. Em todos os casos em que eu procuro atuar de maneira correta, claro, ou da melhor forma, melhor dizendo, eu procuro a dignidade da pessoa humana. Eu procuro sempre o viés dos direitos humanos. E foi então que, nesse julgamento, quando eu falava na turma em São Paulo, eu dizia, bem, estou indo contra uma perícia, aliás, a perícia estava contrária ao meu cliente, e além da perícia estar sendo contrária ao meu cliente, ela estava incompleta. E eu disse, bem, eu vou buscar na dignidade da pessoa humana. Então, muitas decisões podem ser e deverão ser, e nós, como advogados, precisamos argumentá-las sobre a dignidade da pessoa humana. Eu deixei para vocês aqui que, além disso, e aqui indo ao encontro do tema, princípios a reger o Brasil nas relações internacionais, ou seja, a prevalência dos direitos humanos. O Brasil é, sim, muito embora não pareça, o Brasil é sim, um dos países que mais se preocupa com os direitos humanos. Haja visto que está escrito no artigo 4º da Constituição. Muito bem. Quando eu chego em direitos humanos, deve ser visto pela ótica multinível. É um direitos humanos visto de maneira regional, global e local. Vivemos em um constitucionalismo regional transformador. Ou seja, e aí eu faço 3 perguntas. Primeiro, por quê? Como? E para quê? Qual é o contexto atual? Quais são os desafios do mundo contemporâneo? Primeiro, elevado grau de desigualdade do mundo. Vários países apontam o padrão discriminatório das Américas. Na sequência, violência epidêmica, elevado grau de violência do mundo, também nas Américas. Pouca democracia na região. Então, como a proposta de um direito constitucional reformador, como? E a resposta que eu dou é:
Como o constitucionalismo reformador atua diante desses desafios? Ele atua diante de um piso protetivo mínimo. Ou seja, o que é esse piso protetivo mínimo? O Estado, o país, pode dar mais, mas ele precisa dar o mínimo. Como exemplo, gosto sempre de dar o tema das pessoas com deficiência. A Convenção Internacional sobre Pessoas com Deficiência, ela foi recebida pelo Brasil como uma norma constitucional, ela foi aprovada como uma norma constitucional, ou seja, ela é equivalente a uma emenda constitucional. Quais são os fatores, portanto, que movem esse constitucionalismo reformador? Primeiro, o fortalecimento da sociedade civil. Segundo, constituições latino-americanas com cláusulas de abertura. Isso significa o quê? Significa que estados, países da América têm visto os tratados internacionais, têm interpretado os tratados internacionais de direitos humanos como normas constitucionais. O Brasil, diante de um recurso extraordinário no Supremo, entendeu que a Convenção Americana de Direitos Humanos é uma convenção americana tendo como norma, sendo equivalente a uma norma supralegal, ou seja, estaria abaixo da Constituição. Brasil, no artigo 5º, parágrafo 2º e 3º. No parágrafo 2º do artigo 5º, é uma cláusula de abertura para o direito internacional. É interpretar, é receber o direito internacional, ou seja, as normas e os princípios adotados pela Constituição não excluem outros decorrentes de tratados internacionais. Ou seja, é um rol exemplificativo, não é um rol taxativo. Portanto, essa é a cláusula de abertura para os direitos humanos. A decisão do Supremo em interpretar a Convenção Americana como norma supralegal vai dar contramão dos internacionalistas. Os internacionalistas discutem e argumentam que a Convenção Americana de Direitos Humanos ela faz parte de um bloco de constitucionalidade. Mas o Supremo entendeu diferente. O Supremo entendeu como uma norma supralegal, que estaria acima das normas infraconstitucionais e abaixo da Constituição Federal. O parágrafo 3º é exatamente a recepção, a aprovação do quórum de emenda constitucional aos tratados. E número 3, letra C, fortalecimento do sistema interamericano, que é exatamente o diálogo entre cortes e a aplicação do controle de convencionalidade. Portanto, para que esse direito constitucional transformador e reformador? Fomentar a emergência de um novo paradigma jurídico através da mudança cultural, reconhecer e aplicar as decisões do sistema interamericano. Em direito internacional, nós falamos que o Estado soberano, ele assina e ratifica um tratado internacional pelo princípio da voluntariedade. A partir do momento em que isso acontece, o Estado soberano, de acordo com o artigo 26 e 27 da Convenção
sobre tratados internacionais, Convenção de Viena sobre os tratados internacionais, o Estado não pode, o Estado soberano, o Brasil, não pode alegar o seu direito interno para descumprimento de normas internacionais. Ou seja, me parece que o Brasil anda ainda engatinhando sobre o diálogo de cortes, porque o Brasil é um dos países que tem como prevalência os direitos humanos, tem uma cláusula de abertura, mas quando é demandado internacionalmente, se utiliza de mecanismos internos para descumprir uma decisão internacional. E, por fim, nada disso é possível se não houver o fortalecimento da proteção da tríade: Estado de Direito, Estado de Leis, democracia e direitos humanos da nossa região. Ou seja, isso só é possível através da transformação social. Sistema Europeu de Direitos Humanos. O que eu tenho no Sistema Europeu de Direitos Humanos? Corte Europeia de Direitos Humanos. A Corte Europeia de Direitos Humanos trabalha com a teoria da margem de apreciação. O que é essa teoria da margem de apreciação? A teoria da margem de apreciação, os Estados soberanos devem aplicar as decisões do Tribunal Europeu de Direitos Humanos de acordo com o seu jeito, o seu modo e a sua disposição, ou seja, no seu tempo. Isso quer dizer que o Estado repara as vítimas no seu tempo e no seu modo. Essa teoria de margem de apreciação não é utilizada no sistema americano. No sistema americano é utilizado o controle de convencionalidade. Sem dúvida alguma, esse diálogo ele só é possível em países em que se tem a democracia, países que são democráticos. Há um estudo feito pela Corte Europeia de Direitos Humanos que, quando se levava uma questão do leste europeu, o diálogo entre os tribunais nacionais e o Tribunal de Direitos Humanos se tornava mais difícil, por conta da falta de democracia naqueles países. O sistema americano, então vamos pensar, vamos refletir. O Brasil assina e ratifica um tratado internacional, Convenção Americana de Direitos Humanos. Tá bem? A Convenção Americana de Direitos Humanos tem 2 órgãos de proteção dos direitos humanos. O primeiro órgão de proteção é a Comissão Interamericana, em que o indivíduo peticiona para a comissão. A comissão, se entender que houve uma violação dos direitos humanos, leva para a corte julgar. O maior desafio do Brasil é que as decisões da corte sejam reconhecidas e sejam aplicadas. O Brasil enfrenta esse desafio de, quando julgado na Corte Interamericana de Direitos Humanos, fazer com que aquela decisão seja executada no país. Esse é o grande desafio. E o desafio é os juízes, e não só os juízes, mas também funcionários, se adequem em suas decisões ao controle de convencionalidade, a que se debrucem
na Convenção Americana, se evitaria prejuízos para a vítima. Ou seja, um caso em que eu pude trabalhar e conhecer um pouco mais de perto, sobre a DPF, que o Conselho Federal da OAB propôs no Supremo, que em razão da lei da anistia, e coincidentemente, a Corte Interamericana julgava esse caso do Brasil, que é o caso Gomes Lund. Então, paralelamente, nós tínhamos a Corte Interamericana julgando sobre a lei da anistia, entendendo de uma maneira aqui bem didática, não ser possível ser aplicada a quem praticou crime na época da ditadura militar, então reconhecendo que não era possível se anistiar os criminosos, ao passo que, e pedindo com que fosse investigada, que essas pessoas fossem investigadas por direito à verdade, por conta da ditadura, por tantos desaparecimentos forçados, e, ao mesmo tempo, o próprio Supremo julgava essa questão internamente, e julgava essa questão de forma diferente que a Corte Interamericana. Há casos, inclusive, que eu trouxe para vocês, do crime de desacato. Então, eu fiz uma brincadeira essa semana, e conversando com alguns juízes, eu perguntei para alguns juízes, eu disse assim: doutor, o senhor sabe o que é diálogo entre cortes? O senhor sabe o que é controle de convencionalidade? Ele olhou para mim, diálogo entre cortes, eu não sei se ele estava brincando comigo, ou se ele dizia sério, acredito que era uma brincadeira. Ele falou assim para mim: se você chegar no Fórum X de São Paulo e perguntar para os juízes o que é o diálogo entre cortes, ele, de uma maneira brincalhosa, disse assim: o juiz vai te responder, é a conversa entre dois juízes, entre dois tribunais. Era uma brincadeira, claro, mas era uma brincadeira em que ele queria me dizer o seguinte: falta dentro da magistratura, falta dentro da Defensoria Pública. A Defensoria Pública ainda é um pouco diferente, a Defensoria Pública ainda tem núcleos especializados da Defensoria Pública para capacitar, para aprimorar aquele defensor. Até porque, e eu pude constatar isso de perto, há um déficit de conhecimento do direito internacional e direitos humanos, e pasmem vocês, o concurso da Defensoria Pública é o que mais reprova nessa matéria, que é os direitos humanos. Então, a proposta é sempre no sentido de capacitar esses profissionais. E eu digo isso para nós também, para nós que somos advogados, operadores do direito, forçar o juiz a estudar, a se debruçar e a conhecer. O caso do desacato foi levado para a Corte Interamericana, que não existiria, de uma maneira muito simples, mais uma vez, o crime de desacato. E alguns juízes foram nesse sentido, outros não. Ainda há juízes que julgam diferente. Um outro caso que eu trouxe para vocês também é o caso do profissional do jornalismo. Também é uma decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos. A proposta do diálogo entre cortes é a proposta dos tribunais conversarem com os tribunais internacionais, não fecharem suas barreiras, flexibilizar a soberania e estudar e se aprimorar, se capacitar com os direitos humanos. Opa, para cá. Esse slide que eu deixei para vocês aqui é um slide em que eu já comentei sobre a Emenda Constitucional 45,
que introduziu o parágrafo 3º no artigo 5º, o bloco de constitucionalidade. Aliás, podem tirar foto se vocês quiserem, pode fazer vídeo, fiquem à vontade. E após a Constituição de 88, o Brasil dialoga aí com os tratados, Convenção Americana, Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Ou seja, o ano passado nós tivemos um caso, não sei se vocês vão se lembrar, de um advogado que brilhantemente peticionou perante o Comitê de Direitos Humanos da ONU. Essa proposta de diálogo é também com a ONU, é também com o Comitê de Direitos Humanos da ONU, a respeito do período das eleições que ocorriam aqui no Brasil, para que o nosso ex-presidente pudesse participar. E foi exatamente nesse momento em que o advogado brilhantemente falou do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. É claro que não vou entrar no mérito da decisão, do parecer, enfim, que veio do Comitê de Direitos Humanos, até porque não conseguiria fazer isso nesse momento, mas outros casos também, um caso que eu conto muito para os alunos, é o caso da Maria da Penha, da Lei Maria da Penha, que é também em razão de uma decisão, e nesse caso da Lei Maria da Penha foi em razão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, o Brasil foi demandado internacionalmente, e a comissão recomendou que o Brasil fizesse uma lei de proteção à mulher. São aquelas ações afirmativas em que você prioriza, no caso, privilegia, e foi o caso do privilégio da mulher, em detrimento do homem, mas porque era uma ação afirmativa para equiparar, para que houvesse equiparação, o princípio da igualdade entre homem e mulher. A Constituição chilena, a Constituição argentina, a Constituição da Bolívia traz os tratados internacionais de direitos humanos como esse bloco de constitucionalidade. Dialogam melhor. Opa! Eu trouxe para vocês alguns julgados em que o diálogo entre cortes nada mais é do que a citação ali, o diálogo, a conversa do tribunal com uma corte interamericana. E eu destaquei para vocês aqui parte do acórdão. Eu fiz uma pesquisa no Supremo essa semana e eu fiquei bastante preocupada com a pesquisa que eu fiz. Então, eu digitei diálogo entre cortes. Eu vi poucos julgados. Sistema multinível, poucos julgados. Em que eu escolhi algum deles, que eu conheço um pouco mais, sobre tendências que se registram modernamente em sistemas normativos estrangeiros. Uma relevante sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos, determinação para que a República do Chile, adequando a sua legislação interna aos padrões internacionais sobre jurisdição penal militar, adote medidas com o objetivo de impedir quaisquer que sejam as circunstâncias que um civil seja submetido à jurisdição dos tribunais penais militares. Ou seja, é uma decisão do Supremo, em que, nessa decisão do Supremo, o Supremo cita a Corte Interamericana e a recomendação da Corte Interamericana para que o Chile adeque a sua legislação interna, a sua legislação doméstica, à Convenção Internacional. Ou seja, poucos casos em que há esse diálogo, e esse é um deles. Essa citação, ou essa conversa, é um exemplo de um diálogo entre cortes. Opa!
Está pulando. Aqui. Profissão de jornalista. Acesso e exercício. Jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. A Corte Interamericana de Direitos Humanos declara que a obrigatoriedade do diploma universitário e da inscrição em ordem profissional para o exercício da profissão de jornalista viola o artigo 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos. Mais um exemplo de diálogo do Tribunal do Supremo com a Corte Interamericana. Me parece aqui que eu estou só criticando o Supremo na falta do diálogo, na falta do controle de convencionalidade, mas, em abril de 2019, o Supremo sediou no Supremo um evento do diálogo entre cortes constitucionais sobre a harmonia do homem com a natureza. Então, não estamos, assim, caminhando para o colapso, para o desastre. Então, me parece que na área, pelo menos, da natureza, do meio ambiente, o Supremo tem tido um outro olhar. E essa discussão no Supremo foi em relação a metas do desenvolvimento sustentável. E aqui, eu gostei muito do que a doutora Ana Cláudia comentou a respeito dos copinhos que vocês ganharam, que é exatamente o desenvolvimento sustentável. E aqui diz o seguinte, o Supremo diz o seguinte: é dever dos tribunais constitucionais construir um direito constitucional multinível, estabelecendo o desenvolvimento do diálogo cooperativo entre conhecimento e experiência sobre o tema do meio ambiente. Ou seja, trata-se de um direito plural, multinível, cooperativo, dinâmico e participativo, que é um instrumento para ser implantado como novo paradigma. Ou seja, a jurisdição constitucional tem um papel essencial para evitar os retrocessos da proteção ambiental e tutelar o meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, esse evento no STF diz exatamente do diálogo entre cortes, em que o Supremo se obriga, portanto, a dialogar com outros estados, ainda que da América Latina, e outros países europeus. Pessoal, eu estive aqui há 15 dias e encontrei algumas pessoas aqui numa outra palestra que eu tive a oportunidade de estar com vocês. Eu estou quase passando esse restinho de ano aqui em Maringá. Vocês me acolhem aqui em Maringá? Estou quase ficando aqui, largando a loucura lá de São Paulo. Pessoal, nesses poucos minutos que eu estive aqui com vocês, eu procurei trazer essa temática, esse novo conceito, essa nova realidade do direito internacional, dos direitos humanos, sobre essa ótica multinível, ou seja, do direito local, regional e global. Vou deixar para vocês aqui os meus contatos, que vocês possam me adicionar nas redes sociais. Estou à disposição. Para vocês que estiverem aí na carreira aí para prestar o OAB, né, fico à disposição lá na Damásio. E espero reencontrá-los numa nova oportunidade. Muito obrigada.